Algumas obras às vezes saem do padrão e são extremamente aclamadas por isso, gerando até novos gêneros e subgêneros no nicho que estão inseridas. Mas e quando uma obra decide zoar o padrão, mas acaba se tornando justamente aquilo que decidiu zoar? E hoje vamos falar um pouco sobre isso. Mas calma aí rapidinho. Não se esqueça de no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o meu canal, que é pequeno. E não deixe de comentar o que você acha dessa discussão e das comparações que eu vou fazer aqui. É interessante de ver que até o gênero onde One Punch Man está inserido é discutível, já que ele é publicado por uma revista considerada seinen, focado em um público mais adulto, mas aborda diversos temas do gênero shonen. Porém, assim como meu mano GPT me disse, a melhor definição para o One Punch Man é um seinen que também é uma paródia de shonens. Então, desde a sua proposta inicial, One Punch Man está nos dizendo para não o levar a sério. Mas a situação aqui é um pouco mais complexa, porque em alguns momentos da obra, como na batalha contra Boros, ou na batalha contra Garou Cósmico, dá para perceber que o One Punch Man abraça de vez o gênero shonen. Então, as comparações que vou fazer a seguir podem não ter sentido dentro do gênero inicial de One Punch Man, mas acabam fazendo sentido porque ele abraça muitas vezes esse gênero. Antes de iniciarmos as comparações que vocês tanto adoram, é importante dizer que Saitama é uma piada tanto das obras japonesas, principalmente os shonens, mas também dos personagens de quadrinhos. E mesmo parecendo, este canal aqui não é bagunça. Então por isso, antes das comparações, eu vou estipular algumas regras para elas. Nossa primeira regra é que para tudo que eu estiver falando, eu estou considerando um ambiente neutro, sem a canetada do autor de Saitama ou dos outros personagens que vão aparecer. A segunda regra é que vou considerar as versões mais conhecidas dos personagens. E isso principalmente para os personagens de quadrinhos. E a terceira e última regra, para reforçar a primeira, conceitos que só se aplicam a uma obra específica não vão ser considerados. Então o dobro da velocidade da luz ou o dobro do infinito não vai ser considerado nessa conta. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Saitama é um dos personagens mais overpowers que já foi criado em alguma obra? Sendo bem direto aqui, a resposta é sim. E para adiantar bem essa discussão, pois eu vou ser bem generalista nessas comparações, Saitama fisicamente não perde para ninguém. Isso porque é o principal ponto do poder de Saitama. Ele fisicamente é ilimitado. Então personagens que dependem da sua força física e da sua energia para lutar, não vencerão Saitama. Tudo que depende de passar pela resistência física de Saitama para causar dano nele, serão inefetivos contra ele. E aqui só um adendo, como eu disse lá no início, pelo tema do vídeo não ser apenas desse, eu não vou estar falando ou citando o nome dos personagens, mas vou deixar as imagens dos personagens que se enquadram no que estou falando. E voltando para o vídeo, eu digo isso porque Saitama nunca foi mostrado ferido gravemente. Então, poderes físicos, seja espada, rajada de ki, enfim, tudo que depende da parte física e da força física do personagem, ou da sua energia, não serão efetivos contra Saitama. Poderes também que envolvem as leis da física também não devem ser efetivos contra ele. Isso porque já foi mostrado, principalmente na luta contra Garou Cósmico, que Saitama quebra todas essas regras. E como temos a regra 3, eu vou considerar aqui então que Saitama consegue chegar no limite dessas regras. E eu sei que existem personagens que se enquadram nos perfis que disse anteriormente e que têm características parecidas com Saitama, quebrando regras da física e tendo seu poder ilimitado. Nesse ponto, só podemos considerar o empate, já que nunca vimos o careca se cansar alguma vez lutando. E esses personagens também provavelmente não se cansariam. Mas apesar de eu achar que na trocação não tem como contra o Saitama, existe alguns tipos de personagens que poderiam até com facilidade derrotar o careca. Entre esses estão os personagens que têm controle a nível molecular, podendo atingir e destruir diretamente átomos que compõem o Saitama. Outros personagens que poderiam e deveriam derrotar Saitama são personagens que controlam a realidade, fazendo com que essa realidade se curvasse aos seus desejos.
Mas é bom deixar claro que estamos considerando que Saitama poderia agir em velocidade da luz. Sendo assim, esses personagens teriam que utilizar essas ações mais rápido do que seriam atingidos por Saitama, já que, como sabemos, ele derrota todos com um golpe. Na verdade, Saitama está longe de ser imbatível. É que as pessoas costumam colocar ele contra personagens de força física, e nesse quesito, ele é um dos mais fortes. Concluindo, eu acredito que personagens que dependam de liberação de energia, seja em um soco ou em uma supernova, não conseguiriam derrotar Saitama. Porém, personagens que conseguiriam alterar a realidade ou atingi-lo em nível molecular, teriam uma boa chance. Mesmo sendo interessante pensar sobre isso e fazer essas comparações, a realidade é que mesmo tomando todo esse tempo, essas comparações não importam, já que, como eu disse lá no início, a ideia inicial de One Punch Man é ser uma piada justamente desses personagens. O Saitama acaba entrando nessas comparações porque apenas em poucos momentos da obra ele realmente se envolve em uma batalha clássica de shonen, mas não podemos ignorar que a maior parte do tempo ele está sendo uma sátira desses personagens. Falando especificamente de shonen, ele se torna uma sátira de personagens que acabam se tornando apenas avatares de poder, e justamente por esse poder acabam tendo sua construção e seus backgrounds atrapalhados. Outra coisa importante são as explicações dos poderes do Saitama e seu treino. Isso por si só é uma sátira às explicações e às incoerências de roteiro que aparecem quando os personagens ganham power-ups nos animes, que assim como o treino e os poderes do Saitama são explicações extremamente forçadas e que nem fazem sentido dentro do contexto da obra. Eu estou falando especificamente do Saitama, mas o One Punch Man faz isso em outros momentos. Como um inscrito do canal me deu a ideia de falar, o momento onde estão todos torcendo pelo Cavaleiro Sem Licença, nos dá a impressão de que ele vai conseguir fazer algo, mas rapidamente ele é nocauteado pelo monstro. Saitama traz todos esses poderes absurdos dos animes para uma abordagem um pouco mais real, mostrando que um personagem com todo esse poder acabaria ficando entediado. Mais do que isso, Saitama é um personagem na sua essência vazio, e obviamente que isso é proposital, porque ele é uma crítica a esses personagens super poderosos dos animes. E como eu já disse no vídeo de escala de poder, aumentar demais a escala de poder da sua obra pode fazer com que tudo nela se torne raso e vazio, já que você tem que gastar muito tempo explicando a origem dos poderes e sobra pouco tempo para desenvolver os personagens. E como eu disse, o Saitama não deveria servir de comparação para esses animes por dois motivos. O primeiro é por ser uma piada, e eu já expliquei. O segundo é que ver um personagem de um anime que não é uma sátira sendo comparado com um personagem de uma sátira diz muito sobre aquele personagem. Porém, diferente de Saitama, que é criado com o propósito de ser uma sátira, esses personagens acabam se tornando uma piada sem perceber.